Observar essas imagens, elas abrangem uma parte da termodinâmica que envolve as trocas de calor e ocasionam com isso as transformações, algumas vezes mudanças de estado físico, algumas vezes reações químicas. A gente vai nessa aula avaliar justamente de que maneira podemos calcular ou determinar a quantidade de calor envolvida nesse processo. A gente então vai trabalhar hoje uma aula sobre Termoquímica 2. É preciso, para abranger melhor esse tema, que nós primeiro lembremos o seguinte: calor sempre se propaga da onde está em maior quantidade para onde está em menor quantidade. E o que a gente vai determinar é, ao longo de um processo químico, se essa reação liberou o calor ou absorveu e qual foi a quantidade de calor liberada ou absorvida. Vamos então observar a ação desse calor. Calor, trabalho, temperatura, Q igual a mc delta θ. Perceba, quando se fala em calor e energia, você necessariamente, ao fornecer calor a um processo químico, você aumenta a cinética das moléculas. E se você aumenta a cinética, você agita essas moléculas, logo mexe na temperatura e promove o que a gente chama de trabalho. Um trabalho que vai ser medido em função da quantidade de calor que você forneceu ou não. Daí aquela fórmula ali embaixo. A quantidade de calor é medida fisicamente pela massa vezes o calor específico da substância vezes a variação de temperatura sofrida pela mesma, que vai medir o grau de agitação das suas moléculas. Essa é a base do processo de cálculo de calor. Como princípios fundamentais, temos que a energia, calor, flui de um corpo de maior temperatura para outro de menor temperatura, exceto nas mudanças de fase. Sistemas em contato térmico, nos quais se envolvem trocas de calor, tendem a atingir o equilíbrio térmico, ou seja, passarem a ter a mesma agitação térmica. Observe então que, como princípios de termodinâmica, esse calor sempre se propagará de onde tem mais para onde tem menos. E que, se posto em contato corpos com quantidades de calor diferentes, há uma tendência natural em entrar em equilíbrio, possuir então no final uma quantidade de calor igual para os dois ambientes, para os dois sistemas no caso, né? Vamos então ao auge do processo. Como determinar essa quantidade de calor a nível químico, a nível da reação química? Temos hoje 3 métodos para essa determinação, que é o que a gente passa a trabalhar agora, os cálculos da quantidade de calor nas reações químicas. Lembre que a entalpia da reação, ou ΔH, é sempre calculado em função da entalpia final menos a entalpia inicial. Ou seja, é sempre a energia de produto menos reagente. Relembrando a você sempre isso. Então, o ΔH é o que você chama de entalpia ou calor de reação. E é o nosso grande objetivo desse processo, determinar o seu cálculo. Dessa forma, como eu tinha dito ainda agora, você tem 3 métodos para fazer isso. Vamos ao primeiro dos 3 métodos, utilizando a energia de ligação, que é representada por E maiúsculo e um Lzinho, que representa justamente energia de ligação. Nesse método, o ΔH vai ser sempre igual ao somatório de todas as energias de ligação envolvidas no processo. É bom você lembrar que quando você faz uma reação, você quebra a ligação dos reagentes e você forma a ligação dos produtos. Vamos ver isso melhor. A ligado a A.
você fornece energia, agita as moléculas e quebra as ligações. Você terá A e A separados. Então você tem uma entalpia para isso. Uma entalpia que é mais X quilojoules. Mas por quê? Você absorveu energia para quebrar ligações. Embaixo, você tem A e A separados. Quando eles liberam energia, a ligação é formada, gerando um ΔH igual a menos X quilojoules. Agora, o menos representa o quê? Que você liberou a energia para que a ligação fosse formada. Em suma, o que ele está propondo a você? Que toda vez que se quebra ligações envolvendo os reagentes, que é o lado que você trabalha, você precisa absorver energia. Lembra? Aquela famosa energia de ativação. E quando você vai formar o produto, os átomos e moléculas estão extremamente agitados. Você precisa liberar energia para formar essa ligação. Então, uma reação, ela tem sempre duas etapas no processo. Uma etapa na qual você quebra ligações para que os átomos agora soltos possam se reorganizar, e uma etapa em que eles têm que liberar energia para formar as novas ligações e os produtos em si. Por que X nos dois casos? Porque a mesma quantidade de energia que você fornece para quebrar é a que você retira para formar ligações. É a que nós chamamos de energia de ligação. A energia necessária para quebrar ou formar 1 mol de ligações. Olha lá, é a energia absorvida na quebra de 1 mol de ligações, no estado gasoso, a 25 graus e 1 atmosfera, condições padrões do processo. Exemplo, H2 mais Cl2, veja só, eu vou propor essa reação. Então eu tenho o H ligado a outro H, formando uma molécula, Cl ligado a outro Cl, gerando outra molécula. Vou fornecer energia. O sistema absorve e quebra as ligações. Observa que para cada molécula existe uma quantidade de energia padronizada que é necessário para quebrar ou formar a ligação. E aí, veja só, para romper 1 mol de ligação, no caso do hidrogênio, você tem 436 quilojoules. Ou seja, 1 mol de ligações de hidrogênio são quebradas quando é fornecido ao sistema 436 quilojoules. Para o cloro, ClCl, você precisa de 242,6 quilojoules. Ou seja, para quebrar 1 mol de ligações cloro-cloro, você vai gastar 246 quilojoules. Venha comigo. A energia total absorvida, então, foi a energia que quebrou 1 mol de ligações do H2, 436, e 1 mol de ligações do cloro, 242,6. Isso é igual a 678,6 quilojoules. Veja, eu determinei no membro dos reagentes a quantidade de energia que eu gasto para quebrar as ligações. Agora eu tenho que ir para onde? Para o produto. Eu tenho que avaliar o quanto de energia eu vou liberar para formar os produtos. Vem comigo. Eu vou formar 2 de HCl. Ora, cada mol, cada HCl, eu vou gastar, no sentido de liberar, uma quantidade de energia. Então eu vou avaliar aqui a energia liberada na formação das ligações. Para formar 1 mol de ligação, HCl, você precisa de 431,8 quilojoules. Como eu vou formar 2 mols, eu vou gastar 2 vezes 431,8, 863,6 quilojoules. Então veja só,
eu gastei, no sentido de absorver, energia absorvida, uma quantidade para quebrar as ligações. Agora eu te mostrei que eu gastei uma certa quantidade de energia sendo liberada para formar ligações. Perceba você que a quantidade liberada foi maior que a quantidade absorvida. O que então determina para mim que essa reação é exotérmica. Perceberam então pelos valores mostrados que o quantitativo de energia que se liberou no processo foi maior que o quantitativo de energia que se absorveu. Portanto, a reação é exo. E se é exo, a entalpia final tem que ser negativa. Lembre que liberar está associado ao sinal negativo. Vamos ver então esse valor final da energia. Valor maior, que foi no caso o liberado, menos o valor menor, que foi o absorvido. Então está lá, 863,6 menos 678,6. Ou seja,